Meus amigos, nesta segunda parte do vídeo acerca das agências reguladoras, eu gostaria de dar mais atenção à disciplina jurídica que rege essas autarquias especiais. Num primeiro momento, eu gostaria de compartilhar que a própria Constituição Federal, já em sua redação de 1988, traz de maneira expressa a criação de agências, ou pelo menos autarquias, que atuariam na fiscalização e na regulação de determinados segmentos, em especial no que diz respeito ao setor de petróleo, lá no artigo 177, e também no setor de telecomunicações, no artigo 21. Porém, apenas a Constituição trazer estes dois exemplos não significa que outras agências reguladoras para outros segmentos possam ser criadas. Tanto que, como já é de seu conhecimento, nós temos diversas agências em âmbito federal, o que não afasta, com certeza, a sua criação também no espectro estadual, municipal ou, conforme o caso, distrital. Dito isto, eu gostaria de considerar com os senhores que essas agências reguladoras, essas autarquias especiais, elas são distintas por conta especialmente de quatro características que lhe diferem de outras formas de expressão do Estado. A primeira característica diz respeito à sua capacidade técnica. Tem-se que, diferentemente do Congresso Nacional, por exemplo, que cria leis, normas jurídicas a determinados segmentos, claro, com autorização constitucional, não teria o legislador a racionalidade suficiente para criar normas específicas, técnicas, com a ciência, com a capacidade que se exige determinados segmentos, na minúcia que certos segmentos exigem. Por exemplo, vide o setor de energia elétrica, no que diz respeito às taxas de transmissão por quilowatts, megawatts, valores ou dimensões de onda, comprimento de onda, entre outros. A lei não teria essa função. Deste modo, quando se cria uma determinada agência reguladora, espera-se que essas normas criadas por ela sejam, então, principalmente voltadas e tenham por característica essa especificidade técnica. O que, por óbvio, reflete também no seu corpo de funcionários, que espera-se sejam técnicos, e assim como a sua direção. Tanto que, conforme a previsão legislativa, os diretores das agências reguladoras, sejam qual for, têm que necessariamente ter uma formação na área de atuação daquela agência reguladora, com essa perspectiva, portanto, de que ele poderá contribuir à normatização e ao progresso dos segmentos das atividades econômicas. Primeira característica, portanto, a grande capacidade técnica. A segunda característica é aquela que a doutrina chama de permeabilidade. Relembre-se que eu comentei que uma das funções das agências reguladoras é a função de mediação entre diferentes interesses, harmonização diante dos pontos de vista privados, dos usuários e público por conta do Estado. Esta permeabilidade, portanto, diz respeito que as agências reguladoras, necessariamente, inclusive por força de lei, têm que estar sempre suscetíveis à participação pública. Então, inclusive por lei, antes de qualquer decisão ou qualquer nova regulamentação da agência reguladora, há necessidade de estudos de impactos, inclusive com a participação com consultas, muitas vezes pública, ou mesmo a observância sempre de ouvidorias nessas agências para criar canais de comunicação frente às partes interessadas.
Então, diferentemente de uma autarquia ou qualquer ente da administração que fosse hermética, fechada em si mesmo, tem-se então como característica das agências reguladoras este diálogo, esta comunicação, o que nós podemos chamar de permeabilidade. A terceira característica, que é bastante peculiar, inclusive para chamarmos de agências reguladoras, autarquias especiais, é a autonomia administrativa. Então, essa autonomia administrativa significa que são essas agências que, a partir de seu corpo diretor, definem a forma de gestão destas autarquias, a forma de organização, a forma de trabalho, inclusive a partir dos recursos recebidos a partir da União ou dos estados ou dos municípios ou do Distrito Federal, direcionam na forma da lei, por óbvio, os investimentos que serão realizados e o gasto desses recursos. Professor, mas isso não é característica das autarquias? Sim, mas essas autarquias especiais, elas têm maior autonomia na medida em que elas não sofrem influência direta, política e hierárquica do órgão que lhe instituiu. Logo, se a administração direta cria uma autarquia especial, diante inclusive da proteção que existe aos seus diretores, como falaremos adiante, as escolhas no que diz respeito ao uso do orçamento e planejamento compete à própria autarquia, à própria agência reguladora. Tanto que as leis instituidoras de cada autarquia, assim como, por exemplo, a Lei 1384, permite a essas agências a busca de maneira, de certa forma, com certo grau de autonomia, discricionariedade é uma palavra importante, de recursos para o exercício de suas funções. Então, a terceira característica das agências reguladoras é essa autonomia administrativa, porque vide como comentaremos logo mais adiante, inclusive os seus diretores têm mandatos fixos, sem que eles possam ser substituídos ao bel prazer do chefe, portanto, do executivo a qual estão vinculados, ou mesmo ao membro do executivo ao qual estão vinculados. A quarta característica, e essa também é muito importante, diz respeito à independência orgânica dessas agências reguladoras. Mais do que a autonomia administrativa, essa independência orgânica diz principalmente respeito à função de fiscalização dessas agências reguladoras. Na medida em que, pelos motivos de certa forma até mencionados, a agência reguladora ela não sofre influências externas ou não deve sofrer influências externas do poder constituinte, principalmente no sentido de que das decisões praticadas, das decisões lavradas pelas agências reguladoras, não cabe recurso hierárquico face, por exemplo, ao ministério a que as autarquias estão vinculadas. Logo, se eu tenho uma determinada autarquia, por exemplo, vinculada ao Ministério da Justiça e Cidadania, da decisão desta autarquia que está vinculada, não cabe recurso ao ministro para que ele reveja ou confirme, ratifique a decisão da autarquia. Então, a quarta característica, logo, é essa independência no sentido de que das decisões tomadas pela agência reguladora, tanto no que diz respeito à fiscalização quanto na organização por sua diretoria, não cabe recurso hierárquico ao Ministério ou à administração direta a que estão vinculados. Essa é uma das grandes características. Porém, embora temos que traçar aqui certas maleabilidades, embora nós tenhamos que considerar que a Constituição Federal traz lá no artigo 5º, inciso 34, o direito de petição. Esse direito de petição, logo, traz a garantia a qualquer jurisdicionado, a qualquer cidadão,
a possibilidade de peticionar, de apresentar manifestações à administração pública no sentido de ver seus interesses atendidos ou de indicar certas ilegalidades. Diante do direito de petição, ainda que não exista recurso hierárquico entre a agência reguladora e o Ministério, no exemplo da União que estão vinculados, é possível sim, de uma decisão da agência reguladora, de um ato normativo, que se peticione frente ao Ministério a que se está vinculado, alegando flagrante ilegalidade. Tão somente nas hipóteses de flagrante ilegalidade, vide flagrante ilegalidade, contradição frente a dispositivos legais, tanto no que instituiu a agência reguladora, quanto, por exemplo, na Constituição Federal, é que o Ministério, a Administração Pública Direta, poderá agir e, de certa forma, corrigir o ato praticado pela agência reguladora. Porém, se não se trata de flagrante ilegalidade, não há possibilidade, logo, de busca à administração direta. Em verdade, o controle que se dá às decisões das agências reguladoras é feito e deve ser feito pelo Poder Judiciário. Então, é o Poder Judiciário que dá as decisões das agências reguladoras em caso, sim, de contrariedade a dispositivo legal, logo ilegalidade, é que se pode fazer esse controle externo. É por esse motivo que não se pode alegar que, por exemplo, as agências reguladoras são dotadas de jurisdição. É um exemplo mencionado inclusive no vídeo anterior de que nos Estados Unidos, numa primeira fase, as agências americanas elas tinham uma função judicante, na medida em que elas organizavam um determinado setor, solucionavam litígios criados, e dessas decisões das agências reguladoras não cabia uma busca de um controle pelo judiciário americano. Essa insuscetibilidade de controle externo é uma das principais características da jurisdição. Lá nos Estados Unidos, numa busca histórica, no aprofundamento, verificou-se a captura muitas vezes dessas agências que serviam a interesses logo privados. Tanto que lá mudou-se o entendimento legislativo permitindo esse controle, que aqui no Brasil, portanto, é regra. Das decisões das agências reguladoras, não cabe, em regra, busca a uma esfera superior da administração direta, mas sim sempre haverá o controle do poder judiciário. O controle externo, principalmente no que diz respeito à legalidade do ato e não necessariamente à sua motivação, a questões técnicas. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Até daqui a pouco.